Olá, vamos começar mais um Café com Palavra. Eu sou o Sandro Porto e vamos juntos aprender. Vamos começar mais um Café com Palavra? E o tema de hoje é bem interessante, que aborda e alcança a vida de muita gente. E eu quero mostrar para você que isso também está ligado à nossa vida espiritual. O tema de hoje é sobre a depressão. Você sabia que a depressão pode ter uma raiz profunda na culpa? Vou te explicar já já. E não te esquece de deixar teu like e se inscrever no canal ativando as notificações através do sininho. É só apertar nele aí e toda vez que vier um vídeo novo você vai ser alcançado por ele. Quando nós olhamos para a depressão, nós sabemos que a depressão se revela através da fisiologia. O nosso corpo sente, perde o apetite, o isolamento social, cansaço físico, cansaço mental, uma procrastinação entra em trabalho de parto para gerar fracassos e muitos ficam paralisados no tempo por causa da depressão. E ela tem várias faces e se manifesta de várias formas e tem várias fases. Ela também é fisiológica porque é comprovado pela ciência que a depressão também está ligado à ausência de certas vitaminas, inclusive a B12. Então, a maioria dos bariátricos podem sentir sintomas de depressão sem estar com a mesma raiz da depressão. Então, a minha intenção aqui é trazer um pouco de luz acerca desse assunto que ultrapassou barreiras de idade, que ultrapassou barreiras sociais, inclusive religiosas. Antigamente quase não se ouvia falar isso no meio religioso, no meio cristão, ou de alguém que tem uma crença que se apegue naquilo que é transcendente, naquilo que é metafísico, né? Mas nós, como cristãos, cremos no único Deus, cremos em Cristo Jesus. E por que tem tanto cristão, tanto crente hoje, tanto homem e mulher de Deus que está entrando em depressão e muitas das vezes não sabe o motivo? Já procurou médico, faz o tratamento clínico, procurou fazer terapias e exercícios e até agora a resposta ainda não foi tão significativa, você ainda não conseguiu alcançar a resposta que você tanto procura. A primeira coisa que você precisa entender é que essa depressão ela pode estar ligada a uma raiz profunda na culpa. E a culpa, ela não tratada, ela pode aprisionar a sua alma de uma forma terrível. E aqui existem 3 formas da alma ficar presa em uma depressão, através da culpa. A primeira é quando você errou e não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar e eu vou te dizer já o motivo. O segundo é quando você não errou, mas se sente culpado por não conseguir evitar. E o terceiro é quando você está carregando um peso que não é seu, de filhos, de irmãos, amigos, e se sente culpado porque poderia estar fazendo mais ou menos e etc e tal. Então, é através de uma culpa que ela vai te aprisionar e vai tentar sabotar os seus projetos. Não é falta de força, não. É um excesso de orgulho que faz muita gente adoecer e evitar que a cura chegue. O Salmo de Davi, no capítulo 32, 3 e 4, ele escreveu assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, e os meus gemidos se multiplicaram, porque dia a dia, noite a noite, a mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. E uma outra tradução está escrito assim: enquanto eu ocultei os meus pecados, envelheceram-se meus ossos, secaram-se meus ossos. A depressão, com raiz na culpa, ela tira a nossa energia, a nossa força, sem que a gente levante um graveto por dia, porque ela trabalha no campo mais poderoso que a gente tem, a nossa mente. Uma mente paralisada, ela cansa todo o corpo. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro com peso e não se sente cansado como você tem se sentido cansado. Não se sente fadigado como você está se sentindo fadigado. O problema é enxergar o orgulho.
O desafio é identificar aonde o orgulho está me afetando. E vale a pena lembrar que foi o orgulho que transformou anjos em seres caídos. Quanto mais com nós, homens falhos, carnais, que temos a natureza caída, pecadores, se nós não tivermos essa habilidade, a depressão já é a doença que assola a humanidade e vai continuar assolando se nós não tivermos a humildade e a sensibilidade de tratar áreas específicas da nossa vida. Não é falta de força, é por isso que muita gente não consegue sair, não é por falta de força, é só um excesso de orgulho. E o orgulho tem muitas faces e uma das mais perigosas delas é a negação. É não conseguir enxergar que foi você o culpado por ter conseguido destruir um processo de amizade, um casamento, ou por estar vivendo uma crise no casamento. Ainda não destruiu, está em crise, mas pode estar entrando na destruição. Por não conseguir levar para frente um projeto financeiro, faliu, por não dar ouvido a pessoas certas, por não conseguir ouvir bons conselhos, ou não por conseguir cumprir um rito normativo. E aí, você foi o responsável pelo resultado que está vivendo hoje. Tá? Então não tem como culpar ninguém, porque por mais que você exercite todo dia esse um esporte da negação, culpando os outros, ainda assim isso não mudou nada na sua vida e o problema ainda permanece. Por isso, é uma das faces mais perigosas é a negação. E quando você se recusa a encarar o que aconteceu, começa a procurar culpado para tentar aliviar a tua dor. Mas existe só uma coisa que vai te libertar disso, a verdade. A verdade, ela pode te confrontar. A Bíblia fala que a verdade é uma espada, que ela corta de onde sai e aonde entra. Porém, a ferida que Deus abre, Ele também cura. E se você quer se libertar, começar o processo de libertação, comece a viver encarando a verdade e a realidade da vida. Não dá para mudar o passado, isso é um fato, mas dá para curar sua relação com ele. Tá? Eu não consigo mudar, mas eu vou curar minha relação com o passado. Eu vou começar a entender que eu era aprendiz, eu não tinha habilidade, que eu não era perfeito e também não sou, e que eu ainda vou continuar cometendo os erros até que a vida chegue ao fim. Mas o interessante não é só... O problema não está só no erro, mas o que eu faço quando eu erro? Qual é a minha reação quando eu caio? O que eu faço depois do erro? Existe jeito de consertar? É claro. A própria Bíblia dá esse recurso para a gente. O próprio Deus deixou essa chave de libertação. Em 2 Crônicas 7,14, essa chave é para quem crê nele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Ele não está falando que é para os estranhos. Ele não está falando que é para quem não o conhece. Não é para quem nunca errou. É para quem faz parte do seu nível de conhecimento, da sua comunhão. Deus sabe que a gente não é perfeito. E é você que precisa saber. Deus sabe que vamos falhar. Você também precisa saber. Encarar isso com verdade, com seriedade, humildade. Não deixe que o orgulho transforme em você numa versão que Deus não quer te enxergar, num lugar onde Deus não te deixou. O orgulho pode estar transformando você, que é um vitorioso, em um derrotado. Pode estar pegando a tua liberdade e aprisionando depois de Cristo. Não te esquece que Jesus te libertou e você pode estar voltando para a prisão com os próprios pés, por deliberada vontade, sem que ninguém te force, apenas por não querer enxergar a verdade. E a chave que muda tudo isso, que vai curar a teu passado, o teu relacionamento com o passado, é apenas o arrependimento. É você olhar com ele para trás com um olhar de humildade, se humilhar, e você vai ver que essa dor é passageira, que você vai conseguir se relacionar, olhar para si mesmo e dizer, eu falhei, mas não vou permanecer preso no meu erro. Hoje eu decido me libertar. E se você tiver coragem de encarar isso, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Provérbios 28, sábio Salomão, no versículo 13, escreveu assim: o que encobre sua transgressão, suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa,
esse alcançará a misericórdia. Quando você começar a reconhecer e a confessar, tirar da sombra a transgressão que está oculta, você vai ver que vai começar a misericórdia entrar em ação na sua vida. Porque aquele que encobre nunca vai prosperar. É um dos males causados pela depressão, sabe qual é? É que a gente não consegue prosperar. O depressivo não prospera. Ele pode até ganhar algum dinheiro, mas não prospera, não tem prosperidade na vida. Não consegue romper nos seus relacionamentos, nas suas alianças, na sua saúde. E às vezes ele está com uma área boa. Até aquilo que é bom ele vai sabotar. Por quê? Porque é bíblico, é espiritual. A culpa, ela sabota o projeto de prosperidade que Deus plantou em todo aquele que nele crê. E por isso, existe uma mentira que alimenta a depressão. E você sabe qual é ela? Se você acha que poderia ter evitado tudo, ai meu Deus, eu queria ter evitado, eu podia ter evitado. Que aqui a gente vai para o segundo elo que gera depressão na gente. São pessoas que se sentem culpados por tentar evitar o que passou. Não dá. E você fica aí alimentando essa mentira diariamente. Poxa, eu poderia ter evitado. Se eu tivesse ido pela outra rua, se eu não tivesse saído na madrugada, se eu não tivesse pego o carro, se eu tivesse escolhido uma outra estrada, se eu tivesse evitado meu filho de sair de casa, eu sonhei, eu isso, eu aquilo outro. A vida das pessoas que partiram e que você amava, elas não partiram fora da determinação divina. A vida e a morte, quem tem poder sobre ele é Jesus, é Deus. Talvez essa pessoa poderia ter desfrutado mais da sua companhia e você da dela. A dor que você está sentindo por não ter mais essa pessoa por perto deve ser muito grande. Mas você não conseguiu evitar e não vai conseguir evitar agora, depois que já se foi. Então, hoje chega o dia de você calar a voz dessa mentira na sua mente e curar o seu relacionamento com o passado. Você não é onisciente, você não sabia de tudo, você não controlava tudo, você não podia impedir tudo. Então a soma desses fatores que levou àquele momento já aconteceu. E você está tentando voltar o tempo e não consegue, e dentro da sua mente piorou. Só que isso tem um preço chamado ansiedade, culpa e uma dor constante. Vai gerar uma incerteza na sua vida sobre o amanhã, porque quem anda dirigindo um carro olhando pelo retrovisor vai causar acidente logo adiante. Então, pare de estar ouvindo essa mentira. Você nunca foi onisciente, você nunca foi onipotente, você nunca pôde estar em todos os lugares e isso não vai resolver. Ouvir essa mentira diariamente, se culpar todas as noites, se isolar do trato social, permitir que as coisas que Deus começou parem de existir, deixem de continuar, isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você tratar o seu relacionamento com o passado. E isso só vai acontecer quando você começar a se perdoar. Pedir perdão é a primeira fase. Se você não errou, comece a se perdoar. E você vai ver que Deus vai entrar em ação. E a terapia que você precisava, você vai encontrar dentro da sua mente através do perdão. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nosso Deus, porém, as reveladas pertencem a nós, filhos dos homens e dos nossos filhos para sempre. Como é que você saberia que aconteceu alguma coisa ruim se estava encoberto? Só pertence a Deus. Então lide com o que está diante de você, senão você vai cair numa crise de ansiedade, com medo de encarar o amanhã, porque lá atrás deu errado e você não consegue se perdoar. Então está com medo de errar, vai cair na onda do perfeccionismo, vai travar sua vida, não vai prosperar e vai acabar sabotando o projeto, o propósito e a promessa que Deus estabeleceu sobre sua vida. Não basta só pedir perdão, você precisa também se sentir perdoado. Tem gente que Deus já perdoou, mas continua vivendo como se tivesse condenado ainda, sabe? Eu tenho algo para te dizer. Você não foi chamado para carregar a culpa, que não são suas, tá? E nem poderia estar no lugar de outra pessoa. Quantos pais não se
perturbam até hoje pela partida do filho, pelo acidente dos filhos, pela dificuldade que filhos passam. Quantos maridos não se culpam por não ter evitado coisas? Quantos filhos não se culpam por não ter tido condição de ter ajudado mais os pais? Então, se você foi chamado, não foi para carregar a culpa, tenha certeza disso, porque ninguém pode viver a história do outro. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus. E ele morreu naquela cruz por mim e por você, carregando as nossas culpas, as nossas dores. Deus não te deu uma vida perfeita, mas te deu uma estrutura para vencer cada fase delas. E é muito importante você entender isso. Porque quando você entende isso, a vida muda. Quando vierem as dores para te confrontar, você precisa entender que a dor não te dá direcionamento. A dor testa a sua habilidade. Todas as vezes que uma dor emocional, física, que te vem para angustiar, a dor da traição, a dor da ingratidão, a dor da perda, ela não vem para te dar direcionamento. Ela não pode ser direcionamento. Ela sempre vai testar teu caráter, tua resiliência, tua determinação, tua vontade de vencer e, na verdade, a tua identidade, quem você é de fato, de verdade. É na dor que a nossa identidade se revela para muitos, mas principalmente para cada um de nós. É na dor. Na dor, eu conheço a identidade de fato que eu carrego, que está dentro de mim, porque é ali que as decisões mais importantes são tomadas. É no momento da dor. Na dor, Jesus não quis descer da cruz. Ele ouviu alguém lhe dizendo, tu não és filho de Deus, atacando a identidade dele. Desce dessa cruz, salva a ti e salva a nós. Mas ele não desceu. Na dor, lá no Getsemane, ele olha para o Pai, sentindo a angústia do que viria a acontecer. E disse, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas o que ele ouviu foi um silêncio. E o silêncio de Deus já é uma resposta. Sabe que resposta? O plano continua, filho. Fica firme. A gente está junto, só faz a tua parte que a minha eu vou fazer. Então, na dor, muitos homens escreveram história de superação. Os mais belos hinos foram inspirados em momentos de dor, de aflição, de angústia. Hinos que tocaram gerações, tocaram vidas e até hoje tocam. Foi na dor que as mais belas inspirações, livros e lições de vida vieram. Eu sei que ninguém quer passar por lá. Eu sei que ninguém quer sofrer isso na vida nem na pele. Mas é importante você entender que a dor é um processo de transformação e Deus pode estar usando a dor para colocar você não na direção que ela determinou, mas para colocar você na versão que Deus já percebeu, que Deus sabe que existe e que você precisa ver. Eu termino essa primeira parte dizendo para você, não adianta só receber a bênção de Deus, vocês têm que se sentir abençoado. Não adianta sentir só o perdão de Deus, receber só o perdão de Deus. Você precisa se sentir perdoado. Quando eu entendo isso, muita coisa muda. A culpa perde a força, a graça começa a governar minha vida e me permite viver mais leve, porque eu fui perdoado e não sou mais acorrentado. Romanos 8, versículo 1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação nenhuma há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu termino deixando essa palavra para você meditar. A depressão nem sempre começa na mente. Ela começa numa culpa escondida. Você só precisa tirar os entulhos que o tempo colocou, as desculpas que você acrescentou como camadas. E lá você vai encontrar a raiz que até hoje te faz sofrer em silêncio, te faz sangrar em silêncio, porque se você não está cansado, você está carregando peso que não é seu. O passado não pode ser mudado, mas pode parar de te controlar. Deus já te perdoou e a pergunta é, você se perdoou? O orgulho te faz fugir, o arrependimento te torna livre. Que Deus te abençoe e que te dê forças. E eu oro por você, para que Deus abra seus olhos, te dê clareza e você enxergue na escuridão de sua alma a luz que precisa voltar a acender. Pai,
em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida do meu irmão que está enfrentando essa batalha cruel e silenciosa por causa da culpa, entrou em uma depressão. Dá sabedoria a ele, guia ele através do teu espírito para encontrar aonde essa raiz está enterrada. E dê força para ele arrancar e tratar essa raiz e estabelecer um relacionamento saudável com o seu passado. Que aquilo que foi um dia vergonhoso se transforme em superação e um testemunho alinhado, para que os outros vejam que o Senhor é capaz de perdoar, libertar, restaurar, levantar e usar quem um dia foi tão machucado, foi tão perdido por uma vida dura. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te faça vitorioso. Amém. Eu sou o pastor Sandro Porto e deixo essa palavra para você. E não te esquece de deixar teu like e se inscrever no canal ativando as notificações através do sininho. É só apertar nele aí e toda vez que vier um vídeo novo você vai ser alcançado por ele.